Olá, pessoal! Como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos, eu venho sempre trazer minhas dicas, as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço a todos que têm nos acompanhado por aqui. A presença de todos vocês é muito importante. E eu sempre peço e continuo pedindo mais uma vez que vocês continuem nos seguindo, assistindo os vídeos, assistindo os episódios e compartilhando com seus amigos. Isso nos ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo. Então, gente, quartou, não é mesmo? E nós temos aí o nosso episódio completão da semana. Eu digo completão porque tá meio desmembrada nessa temporada. Mas é o episódio em que a gente traz mais atrações. Então, por isso que eu digo que é um episódio completo. O episódio tem dicas de filmes, de séries, também de leitura, quando é possível. E tem muita coisa que a gente vai trazer hoje. Eu até confesso que esse ano está sendo um ano bem atípico, porque eu estou meio desligada, não estou conseguindo concatenar as ideias, sabe? Então tem hora que eu não vou conseguir nem aparecer, porque não tá fácil a minha vida aqui não, tá? Mas a vida de quem que tá fácil, não é mesmo? Mas nós vamos aqui tentando sobreviver de todas as maneiras e com muita fé, porque sem ela, filha, aí que as coisas lascam tudo mesmo. Então, quartou por aqui, né, que as coisas continuem indo bem, porque tem hora que não dá nada certo, mas nós temos Deus no nosso caminho e sem Ele as coisas vão de mal a pior, mas com Ele as coisas funcionam. E a gente vai ter algumas coisas também na Netflix mais uma vez nessa semana. Eu confesso que é um catálogo mais fácil da gente procurar atrações. Apesar que é muita coisa que sai, tem coisa que a gente desconsidera. Mas, assim, às vezes o que para mim não é bom, para você pode ser bem interessante. Mas essa semana a gente tem coisas muito legais aqui. Coisas que eu gostei muito de ter acompanhado. Tem coisas aqui que eu não vejo ninguém falar, tá? Uma aqui, até eu vi, acho que uma pessoa falar, outras pessoas eu não vi falar, mas a gente vai comentando com relação a essas atrações de hoje. Eu quero sempre ouvir a opinião de vocês, se vocês gostaram, não gostaram, se passou pelo radar de vocês. Então, a maioria dessas atrações está na Netflix mais uma vez. Em breve a gente vai trazer das outras plataformas também, tá? Mas essa semana a gente tem, começando com a nossa cobertura de séries, a nossa indicação de séries da semana, tem duas séries pra gente trazer aqui. Uma delas, meio que o pessoal não gostou muito, parece que achou ela mais complexa, mas eu particularmente é um tipo de série que me remete até aos livros que eu gosto de ler. Eu achei bem interessante. Mas essa outra aqui, eu acho que ela passou meio batida. Eu não vi quase ninguém falar dela. Eu acho até um pecado, porque é uma série boa. Eu particularmente gostei, tá? Não é maravilhosa, não mudou a roda. É uma série turca. Ela é até de 2022, recentemente veio essa segunda temporada. Ela até chegou no catálogo há mais tempo. Mas, né, correria, né? Quem que tem uma vida facinha, bonitinha hoje em dia? Ela entrou em fevereiro no catálogo, olha só. E a gente tá em maio, né? Mas nós vamos falar sobre ela aqui agora, porque é uma série policial, tá? Eu vou dizer que é quase caso da semana, mas essa daqui tem uns detalhes bem interessantes que a gente pode comentar aqui. Então vamos falar de Cemitério, da Netflix, a série turca aí que algumas pessoas viram, outras não viram, mas o assunto que essa série trata é um assunto extremamente importante. Então, vai ao alerta de gatilho, porque teve umas coisinhas que eu dei uma respirada para ver, porque não foi muito fácil. E ainda mais que se fala de violência contra a mulher,
Não dá, gente. Eu tenho tico com isso mesmo, não dá. Mas não é uma série tão invasiva assim, não. Eu acho que é uma série que trata desse tema e é bom a gente falar sobre ele aqui. A sinopse original sobre a série, ela seria o seguinte: a gente tem uma comissária de polícia, a homem, o Zurkul, eu vou colocar assim porque, né, turco, o meu é inexistente, tá? E ela lidera uma unidade especializada na solução desses casos de feminicídio. Então tem aqueles casos que não são solucionados, sabe? Então existe essa unidade especializada para esses casos ali na região ali da Turquia mesmo. E só que é uma série que não é longa, uma série bem curtinha de você poder assistir, mas ela tem esses detalhes bem interessantes. E na hora que você me pergunta se o nome Cemitério, você fica assim, mas por que que ela tem esse nome se é uma série policial? Cara, ela não é uma série lá do Stephen King, tá? Ela não tem nada a ver com relação ao Cemitério Maldito do Stephen King, não. É porque o lugar em que esse lugar que eles estão ali nessa unidade, tem esse nome meio estranho, sabe? Que é como se remetesse a cemitério. E eu imagino também que tem a ver, tipo assim, porque como as mulheres, como são casos não solucionados, eu fiquei meio que com essa impressão. Porque como são casos não solucionados, então tem essa questão, tipo assim, é como se fosse assim um cemitério, sabe? Essas mulheres precisam ser ouvidas. Eu fiquei com essa impressão. Se não for, e você sabe o motivo, me diz nos comentários que eu não me importo em saber não, tá? Então, tem esses casos sendo solucionados ali. Então, assim, eles vão lidar com os criminosos, mas tem essa questão também de as questões com relação ao machismo próprio, silenciar a vítima. Isso acontece demais. Se você acha que essas coisas são coisas de série, você está redondamente enganado, não só com relação a mulheres, mas com relação a outros grupos que a gente sabe que isso acontece demais da conta. Então a gente vai ver essas coisas que envolvem, né, dentro da polícia, dentro da justiça e tal. Tem essa questão do próprio machismo que é muito levado aqui em consideração na série. É interessantíssimo de ver isso aqui, sabe? Mas só que a gente vai ver também, além dessa questão desses casos solucionados, tem também as questões pessoais dos membros da equipe. Tem muito essa questão de superar casos do passado. Essa série, aliás, ela me faz lembrar daquela série. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar dela aqui agora. Eu não sei se é investigação criminal, se é Law and Order. Lembra muito esse tipo de série, sabe? Nossa, é algo, eu não vou lembrar a série agora, mas enfim, lembra muito esse tipo de série policial, assim, de questões de mulheres que tem essa questão do passado, sabe, desses traumas do passado. E eu vou dizer para vocês o porquê que eu me lembrei dessa série. Eu acho que é a Law and Order. Tem uma personagem que, aliás, ela é muito famosa no mundo das séries. Eu até tinha visto um artigo sobre essa personagem e que ela foi uma mulher muito forte. Se essa mulher existisse, eu tenho uma extrema admiração por ela. Eu acho a atriz que faz essa mulher maravilhosa. Eu tô lembrando dessa outra série, tá? Peraí. E ela teve todas as possibilidades de se sucumbir à discriminação, ao machismo. Ela foi uma mulher que ela foi fruto de uma violência contra a mãe dela. E ela também quase foi violentada também por um criminoso, mas ela escolheu o outro lado da moeda, ela escolheu
a escutativa, ela escolheu defender as vítimas, ela escolheu vencer esses casos. E eu tenho uma profunda admiração por essa personagem. Não vou lembrar dela, gente, não vou lembrar do nome de jeito nenhum, mas eu lembro da personagem. Se você lembrar desse personagem, você vai saber do que eu tô dizendo. Então essa série acabou me lembrando muito essa história dessa personagem, sabe? Mesmo que são 2 temporadas, não são muito longas, você consegue ver rápido isso aqui. Mas eu achei a dinâmica dela muito parecida com essas 2 séries. E eu gostei demais, porque as novelas turcas, ao contrário, né, de pessoas que são acostumadas a ver outro tipo de história, por exemplo, eu cresci vendo também novela mexicana, né, que no Brasil sempre passou muito no SBT, principalmente. Mas, assim, quando começaram o advento de vir as novelas turcas também, elas são histórias que têm o mesmo tipo de romantismo das novelas turcas, das novelas mexicanas, quer dizer, mas elas têm uma realidade, um sentimento, não só de conto de fadas, mas um sentimento muito próximo da realidade. E eu, particularmente, se eu fosse escolher hoje a Gisele que sou hoje, nessa idade que eu tenho, em 2025, de novelas mexicanas com novelas turcas, honestamente, eu prefiro as novelas turcas. Eu até conheço novelas turcas através da minha sogra. E eu achei bem interessante a dinâmica dessa série. Se você tiver a oportunidade, assista. Cemitério, está disponível na Netflix, são 2 temporadas, não é longo, tá? Deixa eu até ver aqui, me parece que a primeira temporada são 4 episódios, espera aí, eu acho que é 4 episódios, mas tem um outro ponto que eu quero olhar, é que essa série tem muito essa questão do lado respeitoso, sabe, assim, com relação às vítimas mesmo, sabe? Que às vezes tem série que vai colocar esse tipo de caso, mas assim, trata as vítimas pra lá, e essa aqui não acontece isso. É uma série muito respeitosa, eu gostei demais e vale muito a pena você assistir. É isso mesmo, ó. A primeira temporada tem 4 episódios, a segunda tem 8, vale muito a pena. E tem muito, exatamente essa questão de refletir o silenciamento das vítimas, a violência de gênero, com essa trama investigativa, vale muito a pena, tá? Essas então são as minhas opiniões de Cemitério, disponível na Netflix, as 2 temporadas, a segunda chegou recentemente, uma série de 2022, passou batida aí no churrasco. Não vi ninguém falando sobre ela, depois eu vou procurar para ver se tem algum outro criador de conteúdo que falou. Essa segunda indicação, aliás, eu só vi a Belle falando dela. É também uma série que ela é sueca, aliás. Ela envolve assim um trama, mistério, sabe aqueles plot twist? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas é uma série assim, tem uns pontos bons, pontos ruins. Eu acho que hoje em dia não tem nada que é 100% perfeito, não. Parece que ela tem a ver com a Camilla Läckberg. Teve uma época que ela lançou uns livros aqui no Brasil que virou um hype doido. Eu não li os livros dela, eu tenho um deles no Kindle, o outro, eu não sei onde eu vi o outro, mas enfim, eu pretendo ler. Ela tem aí uma certa fama por esses livros investigativos, sabe? Livro tipo o livro do Charles Donnelly, do Robert Brinza, de outros atores, Cara Hunter. Você vai ver aí muitos aí desses por aí, se você gosta do tipo estilo thriller, estilo suspense, sabe? Investigação, é o tipo de leitura que eu particularmente gosto, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas é uma série, na minha opinião, remete muito a esse tipo de leitura. Eu acho que existem episódios dela
um pouquinho meio truncado, tá? Vou bem confessar com vocês. Mas nós vamos a O Domo de Vidro, disponível na Netflix também, tá? Eu não me lembro se eu falei dessa série, eu acredito que não. Mas, se eu não falei, eu já falo de uma vez para vocês. Aqui, a gente tem essa série. Surgiram aqui pequenas visitas, então tive que parar. Bom, são 6 episódios. Eu vou dizer minissérie, porque ela só tem uma temporada. É uma série que eu vou falar assim, ideia boa. Ela me lembrou muito a série Mare of Easttown da HBO, que eu sou apaixonada com essa série mesmo. Apesar dela ser uma série extremamente tensa, uma série que eu choro 2 litros de lágrima. Mas essa daqui é uma série que eu achei ela um pouco truncada, um pouco confusa no seu roteiro. Mas é uma série envolvente, na minha opinião. Às vezes para você pode não ser nada legal, tá? Mas nós vamos a sinopse sobre essa série e o que aconteceu, o que vocês acham, se caso é uma série que serve para você. Bom, em Domo de Vidro, a pessoa aqui falando errado, a gente vai acompanhar uma especialista em criminologia, uma pessoa que tem esse conhecimento nessas pesquisas de criminologia, chamada Eija. Eu vou colocar assim, tá? Porque eu não entendo nada desses nomes. Ela é, sim, digamos, é tipo uma investigadora, tá? Ela acaba, né, sendo convidada para voltar à sua cidade natal para um funeral, porque, né, um conhecido seu acabou falecendo e acontece dela ter que voltar à sua cidade natal. Mas, nesse retorno, ela vai se lembrando de coisas que aconteceram no seu passado. Teve um evento extremamente traumático com ela, teve um sequestro que ela foi envolvida e ela ficou em cativeiro, numa situação extremamente torturante para ela. Então, quando ela volta a essa cidade natal, ela acaba se lembrando desse evento extremamente traumático. Mas, além dela ter que pensar nisso, tá? É um familiar seu, né? Ele que faleceu. E aí tem essa questão de que acontece que tem uma filha de uma amiga, a Alicia, que ela também desaparece sem deixar rastros. E aí a Leigia fica complicada, porque esse local em que ela é sequestrada, ela é tipo um domo mesmo de vidro. Vocês estão lembrados daquela série Under the Dome, do Stephen King, que acho que ela estava disponível na Paramount há pouco tempo, não sei se está ainda. É tipo um domo de vidro que ela ficou presa ali, sabe? E esse sequestro da Alicia assim, é muito parecido com o caso que aconteceu com ela mesma uns anos atrás. Só que a questão que fica é que será que é a mesma pessoa que está sequestrando a Alicia também? Esse cara não foi pego, ele foi, o que aconteceu? Que treta é essa? Ela também foi sequestrada na infância também, parece que tem uma questão muito complexa com relação a esse trauma de infância, é uma coisa que é complicada, né, gente? Vamos combinar. Mas aí, então, tem essa nova investigação, ela tá meio que entrou ali no meio que do olho do furacão. E aí a gente vai juntamente com ela vendo essas conexões, não conexões, se ela não tá pirando, se não faz sentido essas pontas que ela tenta conectar. E, na minha opinião, sabe aquele jogo de tipo gato e rato? Ela meio que vai envolvida e envolvendo-se nessa história.
É, é como eu falei, no início você fica achando confuso, achando interessante de um lado, o final é um final meio que complexo na minha visão. Honestamente, esse tipo de série, quando tem esse tipo de final, como é o tipo de final dessa série aqui, a gente meio que entende que como é que eu posso explicar para vocês isso? A gente meio que entende que é um final possível. Eu gosto desse tipo de ideia. Mas só que assim, ficou polêmico esse final, sabe? É, tem umas coisas ali que você fica meio que sem entender como se aquilo é mesmo real, se não é uma metáfora. Tem umas coisas meio que confusas. Aquela parte ali do domo é um negócio que me deixou meio que confusa, sabe? Mas tem umas coisas meio estranhas ali, sabe? Esse serial também é meio complexo, é um pouco confuso também. Mas eu acho que você tentar descobrir as pistas é que faz a trama ser envolvente. Não é uma história tão ruim, entendeu? Tem gente que realmente não gostou mesmo. Mas eu acho que faltou um pouquinho de tato para essa história ficar melhor. Mas é uma trama, assim, envolvente. O plot é um plot, assim, que você meio que fica assim, ah, é isso, plot, que legal. Mas, assim, o final é um final meia boca mesmo, mas é aceitável, tá? Dentro do que a história entrega. É que às vezes tem história que você quer demais da história, e às vezes eu leio livros assim e eu fico assim, ah, esse aqui tá bom. Porque tem hora que o livro ele não vai te entregar um final maravilhoso. E a história é a mesma coisa aqui desse filme, dessa série, quer dizer. Mas, assim, se é o tipo de série que você gosta, olha, eu acho que você pode gostar disso aqui, tá? Não é tão ruim assim, mas é bom, maravilhoso? Também não é, tá? Eu vou ser bem franca aqui com vocês. É aquela série, assim, de investigação, você não quer ficar pensando muito. Mas é uma série assim, ah, eu tô cheio de problema, deixa eu pensar em outra coisa. Aí você inventa um problema. E esse problema é essa investigação aqui. Se é o seu tipo de série, pode embarcar nessa que eu acho que você vai gostar. Ah, eu não gosto desse tipo de série, eu vou ficar mesmo com a blacklist lá, a lista negra, e tá melhor pra mim. Então, filho, você só se joga na lista negra, que eu particularmente prefiro a lista negra com relação a essa série aqui, tá? Mas também não desconsidero, foi uma experiência bem interessante. É um momento que eu tava com a cabeça tão ruim que tinha hora que eu passava até batida algumas coisas. Mas você tem que prestar atenção nos detalhes, porque senão eu me passei batido um monte de detalhe aqui e eu me lasquei depois no final. Mas essas então são as minhas opiniões de O Domo de Vidro. Uma série meio polêmica, né? Mas enfim. Mas vale a pena, tá? A experiência de assistir, não é assim o almo do a roda, mas eu acho assim que dá para curtir de boa essa série. Agora, vamos à nossa indicação de filmes da semana. Para mim, um filme muito bom, lançado no final do mês de abril. Essa daqui eu vou falar com vocês. Essas duas indicações de filme valem a sua ida ao cinema, um deles, né? E vale sim a sua assinatura da Netflix. Se você tá preocupado aí com a sua assinatura da Netflix, que sobe esse trem quase toda hora, e você tá aí com um plano com anúncio, ou enfim, você tá querendo investir, você não sabe se esse trem é bom, se não é, e tem aí os lançamentos bomba que às vezes a Netflix faz, olha, esse aqui. Se você fosse escolher um filme para falar assim, ó, eu vou assinar a Netflix para mim ver esse filme aqui. Sabe a série da semana passada, o Eternauta? Pode assinar por ele.
Mas eu vou te indicar um filme que você pode assinar por causa desse filme, tá? E chama Exterritorial. Gente, que filme bom. Esse filme é bom, tá? Vamos lá. Mas vamos às nossas indicações desse filme. Olha, sensacional. Eu só vou te falar isso. É um negócio que dá pra você pular da cadeira, tá? Mas aqui, na sinopse, ela seria o seguinte. A Sarah, ela é uma ex-militar, mas a Sarah teve ali uma questão envolvendo a sua vida no seu trabalho. É uma ex-fuzileira, é uma ex-militar. Só que o que aconteceu? Numa emboscada, ela acabou sofrendo um gravíssimo acidente, vitimou alguns dos seus colegas, né, de missão, e ela ficou extremamente traumatizada, então ela acabou tendo aí aquele transtorno pós-traumático, né? E nisso, nela fazendo tratamento, ela vai para os Estados Unidos, ela passa pelo consulado americano, ela está com seu filho, e por coisas que você vai olhar de início, você não vai entender bolhufo, mas com o tempo você vai começando a entender que o filho dela meio que some ali no esquema, na hora de passar e tal, não sei o que, aquela entrevista. Não, mas você não tá sozinha, você tá sozinha, seu menino não tá com você. E aí você vai começar, você é jogado nessa paranoia de que ela estava com o filho dela, mas o filho dela some dentro do consulado. Como que uma criança, um menino, um adolescente, enfim, como que uma pessoa some dentro do consulado? Vamos lá. E filho de um ex-militar. Como que esse filho desse ex-militar, dentro do consulado americano, ele some? Será mesmo que a Sarah, ela não tá ficando doida? Ela não tá ali despirocando a cabeça? Ou será que o seu instinto de mãe, o seu instinto de militar, o seu treinamento militar não está dizendo que ela está com a razão sim e que ela precisa investigar melhor e pensar rápido para ela poder salvar o seu filho, entender o porquê desta confusão e ela conseguir sair desse consulado, né? Então é um filme, olha, se você for para você tombar, você vai tombar nesse filme aqui. Porque é um filme envolvente, é uma coisa assim que você é meio que jogado no meio dessa história. Tem umas partes ali que vão passando que você meio que você fica sem entender se realmente ela não tá delirando mesmo. Mas aí no final as coisas vão fazendo sentido, sabe? É um filme muito bom. Essa atriz aqui entregou bem o seu papel. Cara, eu fiquei apavorada. E olha que nem mãe eu sou, não tenho filho, eu tenho. Eu fiquei apavorada com a situação dessa mulher. E eu vou ser sincera com vocês. Eu falei assim, meu Deus do céu. Se você for mãe e você ver esse filme aqui, sei lá, às vezes você vai ficar com uns ticos aí. Mas eu acho que é desesperador para uma mãe perder um filho. Isso eu já vi lá no shopping onde eu trabalhava, que todo final de semana sumia criança naquele shopping. E você vê no rosto da pessoa o desespero dela, sabe? E eu falo assim, se você tiver um bem e você perde, você passa um certo aperto, você imagina um filho, que é muito mais valioso que um bem pessoal. Não dá para fazer essa comparação, mas assim, às vezes para você que não é mãe, às vezes você tem seu pet e você perde seu pet, acontece alguma coisa, é chato perder algo, né? Vamos ser bem a grosso modo. Mas esse caso dela aqui é um negócio que você fica meio assim, rapaz, que doideira. É um filme muito bom, vale muito a pena você assistir.
Realmente eu fiquei vidrada, eu fiquei impactada. Teve até uma colega que é de shopping mesmo que a gente estava conversando e ela lembrou desse filme e falou, e eu gostei demais desse filme. E acabou assim que era o mesmo filme, só que ela lembrou ele como um outro nome e na verdade esse filme aqui. E depois que eu fui vendo o filme, é o filme que fulana me falou. Era esse filme aqui. Cara, vale muito a pena o seu tempo. Se ele for o tipo de filme que você gosta. Esses filmes assim que você meio que vai mexer com o lado da pessoa ali, e ela tentando entender se tem alguma conspiração, se é uma metáfora, enfim. Se é o tipo de filme para você, com certeza você vai gostar demais dessa experiência. Agora, se não for, né, você pode olhar algum outro filme que vale a pena para você. Mas eu acho que esse aqui vai te surpreender sim, tá? Bom, então vocês já viram que eu gostei bastante do filme. E essas são as minhas opiniões de Exterritorial, disponível na Netflix. Cara, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Vamos à nossa segunda indicação de filme da semana. Um filme que, olha, muita gente está falando bem dele. Eu vou dizer para vocês assim, ele é um filme genial e eu vou explicar o motivo pelo qual eu acho ele genial. Ele é genial pelo tudo que ele mostra, pelo tudo que ele representa, com os toques, com os detalhes que ele mostra. Mas eu acho que ele é um filme que ele não vai agradar a todo mundo. Eu acho isso. Eu acho que tem pessoas que não vão entender alguns pontos que o filme coloca. E algumas pessoas podem não entender a mensagem que ele quer dizer, tá? Mas para mim é outro filmaço do nosso episódio de hoje. Então nós vamos aí ao famoso, né, o aclamado Pecadores. Está disponível nos cinemas, lançamento de 2025, com o Michael B. Jordan. O diretor desse filme já trabalhou com o B. Jordan em outros filmes, tá? Em Creed e outros filmes, outras séries, enfim. É uma parceria que está dando muito certo, na minha opinião. Então, nós vamos às opiniões com relação a este filme. Então, aqui, a gente vai ver o Michael B. Jordan interpretando dois papéis, que o Snoke e o Steak. Eles, assim, são irmãos gêmeos, mas que, para viverem melhor, eles saem, né, da sua cidade natal, dá uma ilusão que eles trabalharam até com Al Capone. Mas eles voltam para a cidade natal para ficar um pouco melhor. Eles passaram por uns perrengues aí, enfrentaram os inimigos meio controverso, ganharam dinheiro, perderam dinheiro, e eles nas suas aventuras voltam à cidade natal deles para eles poderem ter uma nova oportunidade para eles recomeçarem, sabe? Só que o que acontece aqui? Eles têm um passado, acho que é década de 50 que isso aqui se passa, 50, 60, e a gente vê muito com relação à segregação racial, a gente vê muito também sobre a história do blues. É um filme que você tem todas essas dinâmicas aqui aparecendo. E tem ali, eles vão abrir ali, é como se fosse uma casa que tivesse assim aquelas músicas do blues. O blues foi muito um tipo de música que os grandes cantores do blues apareciam nessas casas de espetáculo, sabe? Eu não me lembro se era década de 30, década de 40, eu não me lembro bem, a minha memória agora tá fugindo do esquema. Mas tem esses dois irmãos, eles ali estão se sobressaindo, um usa azul, o outro usa vermelho, e eles estão ali na sua vida, mas
tem algo diferente que meio que cerca essa propriedade, né? Eles estão ali para abrir essa casa de espetáculos e tal, e tem ali eu vou dizer, um forasteiro muito intrigante, instigante, um cara misterioso e que tem uma área áurea má envolvendo esse cara. E aí, quando você vai descobrir o que ele é, de onde ele veio e o que realmente ele quer, aí a história ela vira uma outra história completamente diferente. Aliás, é um ponto que acabou deixando aí algumas questões no filme meio que controversas. Porque aqui a gente vê que tem um vampiro aqui nessa história, e eu falo muito assim, esse filme é como se ele fosse 2 filmes. Ele tem a primeira parte, que tem essa história desses 2 irmãos ali se sobressaindo, chegando, voltando à cidade natal, abrindo essa casa de espetáculos ali e tudo mais. Então essa aí seria a história 1. Essa identidade, essa questão de sobrevivência, de resistência, de resiliência, que esses 2 precisam enfrentar, os altos apuros, tentando ter uma vida melhor. E aí, quando esse cara chega, esse, digamos, vampiro chega, porque não é uma história de vampiro tão convencional, mas que de certa forma acaba sendo, mas de forma um pouco diferente. Então, quando esse vampiro chega, aí vem a parte 2, é um filme 2, onde essa áurea má dele transforma o filme num outro filme. Ele não é um filme tão trash a partir desse momento, mas ele tem pontos que eles dão uma nova dinâmica a essa história. Ele lembra assim, alguns filmes trash, né, os filmes de terror, mas eu não acho esse filme um filme de terror. Eu acho que ele é um filme que ele tem essa carga dramática, né? Mas por ser um filme que tem essa criatura sobrenatural, eu tô contando o plot, você tá ficando assim, essa menina tá contando tudo. Não adianta você falar comigo que eu tô te dando spoiler, porque eu não tô te dando o trailer, já te deu o spoiler, eu tô assim. Quando eu vi o trailer, foi um balde de água fria, eu falei assim, não, eu vou ver as resenhas pra ver se eu devo ver esse filme mesmo ou não. E eu fiquei curiosa para ver o filme, até que eu fui vê-lo e eu gostei do que eu vi. Essa experiência de ver o filme foi muito boa. Não acho que o Michael B. Jordan está ruim, ele está excelente no papel. Essa dinâmica dos 2 irmãos, ele faz os 2 irmãos separadamente, é genial. É Ryan Coogler, que Coogler, eu acho que é isso. Que é o nome do diretor que já trabalhou com ele em Pantera Negra, ele já fez Creed, igual eu falei. Olha, é muito bom, tá? Muito bom mesmo. É uma parceria que tá valendo muito a pena. Eu vou dizer que é um thriller, porque ele é isso. Ele é um filme que fala de identidade, ele é um filme que fala de questões culturais americanas, históricas, né? Ele é um filme que fala de coisas sobrenaturais num contexto. Se tivesse um vampiro hoje, como é que seria? Entende? Então é isso que é o filme, tá? Depende do tipo de filme que você gosta, para ser sincera, para você ter esse dinamismo com relação a esse filme aqui. Eu falo na minha visão. Ele não é um filme para todo mundo, não. Ele é um filme que vai ter gente que não vai gostar, não vai entender nada, vai entender o que esse bendito desse vampiro tá fazendo aqui, não vai entender nada da história desses 2, mas tem uns detalhes que ali no final, quando você vê o jeito que é um irmão, o jeito que é outro irmão, você pode ligar ou não os pontos aqui. Eu achei um filme bem satisfatório, tá? Não é um filmaço com aço, não é exatamente, mas é um filme muito bom.
É um filme assim, eu vou dizer que é filme, um filmaço mesmo, tá? Ele é um filmaço sim. Ele é um filme que tem essa carga dinâmica que, nossa, eu saí do cinema feliz, tá? E eu saí muito feliz do cinema. Saí mesmo. Mas, então, essas são as minhas indicações de Pecadores e também Exterritorial. 2 filmes excelentes para você assistir. Você pode pegar essa semana aí, ó. Pega essa semana aí para você assistir os filmes, olha. Hoje é quarta. Geralmente tem cinemas aí que a quarta o filme fica baratinho. Vai lá assistir os 2 filmes. Assiste um na Netflix e o outro no cinema. Depois você volta aqui e me conta as suas opiniões com relação a eles. Eu gostei demais, eu quero saber a opinião de vocês também. Gente, vamos ao que interessa no finalzinho? A nossa indicação de leitura da semana. Olha, esse livro aqui já estava aqui em casa há um certo tempo. Tinha uma hype envolvendo esse livro já tem um certo tempo. E aí, quando foi agora, eu optei por lê-lo. Cara, eu gosto bastante desse autor aqui. É um autor que eu até leio bastante coisa dele. Na época eu peguei ele, acho que foi no lançamento dele. Até vieram uns brindes bacanas aqui com relação a esse livro. Então nós vamos a um livro do Charles Donlia e nós vamos ao livro Nunca Saia Sozinho, lançado em 2020. Esse aqui, ele é o livro, acho que é Fara Editorial, acho que ele é da Fara Editorial, deixa eu conferir aqui no livro, eu acho que é Fara Editorial, sim, peraí. É isso mesmo, ele é lançado pela Fara Editorial. É um livro grossinho do Donlia, como os outros livros. É um livro que veio na sequência do A Mulher na Escuridão, né? Que foi o terceiro livro. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, 4. Não, ele é o quinto livro. 2, 4. Isso mesmo, ele é o quinto livro. Estou aqui perto da minha estante contando aqui os livros. É o quinto livro lançado aqui no Brasil pela Faro. E ele tem uma história que envolve coisas que a gente fala por aqui, como podcast, true crime, essas coisas todas. Então aqui nós vamos falar um pouquinho da sinopse, um pouco das nossas impressões. Teve uma hype aí um tempo atrás, vamos ver se esse livro, ele é essa hype toda aqui mesmo. Bom, aqui a gente vai ver uma escola que tem ali uma certa elite, pessoas ali que são bem afeiçoadas, tá? Mas, o que acontece? Perto dessa escola, eu acho, é praticamente no mesmo terreno, tem tipo uma casa abandonada. Então, às vezes, os jovens vão ali fazer uns certos tipos de trabalho, vão fazer aquelas festinhas particulares também, que isso tá em várias histórias assim de thrillers. Esse aqui é mais um dos thrillers. E aí, acontece um massacre dentro dessa casa abandonada, sabe? E nessa história, a gente vê 2 adolescentes que são encontrados mortos. Mas, um ano depois, alguns dos sobreviventes, eles voltam para essa casa. É uma casa que fica ali fechada, o pessoal fica com medo de lá, aquela coisa toda. Mas acontece assim que eles voltam para lá e acabam morrendo novamente, né? Morrendo naquele local, mas dessa vez eles mesmos tirando a própria vida. E é um caso que deixou todo mundo bastante intrigado, as pistas meio complexas. Teve coisa que foi encontrada, teve coisa que não foi encontrado. E é um caso que acabou estimulando muito um podcast chamado A Casa do S, que termina com OS. Das pessoas que tiram a própria vida, né?
E aí tem um BO, que tem uma questão com relação a esse podcast, porque ele estava meio que assim, prestes a ser desativado, porque teve um caso que foi comentado e que acabou tendo uma repercussão negativa, um processo. E na época desse primeiro crime, um professor havia sido condenado e né, que ele seria o verdadeiro culpado do caso. Mas depois, esse professor, ele é encontrado morto na linha do trem. Então, é um caso bastante complexo mesmo e que liga essa pessoa que vai investigar, né, desse podcast. Tem também uma especialista em casos arquivados chamada Roy Moore, juntamente com seu parceiro Lane Pitts. Eles começam a investigar novamente esse caso, sabe? Então, a gente vê que é um caso bastante trucado, muito trucado mesmo. Porque a gente vê assim que esse caso, aparentemente, ele pode ser uma coisa, mas ele também pode ser outra. E aí a gente vai vendo outras coisas que vão acontecendo aqui na história. É uma história simplesmente muito viciante de acompanhar. Mas o que acontece aqui? É um ponto que eu gosto sempre de citar quando a gente vai falar de Charlie Donlea. Nessa história, as pistas, elas precisam ser observadas e reobservadas. Porque se você passar uma pista, acabou, você perde todo o fio da meada. Então eu gostei muito, é uma dinâmica rápida. Os livros do Donlea não são livros assim tão difíceis de ler. Não se assuste com a quantidade de páginas, apesar que ele não é muito grosso. Eu acho deles o mais grosso. Eu acho que é o Deixada para Trás é mais grosso. Eu acho que tanto ele quanto Deixada para Trás, os dois têm a mesma quantidade de páginas. Mas eu acho assim, são livros bem envolventes, são livros bem interessantes. E também depende do seu tipo de leitura. Se você gosta de thriller, você está acostumado a ler, às vezes você vai gostar e também não gostar. Depende muito do seu estilo, tá? Eu gostei demais, eu achei bem interessante. Eu achei um final meio forçado, na minha opinião. Não que eu não gostei, tá? Eu achei uma parte do final meio forçada. Eu acho assim que ele podia ter ido por um outro caminho. Acho que seria mais interessante. Não tem a ver com quem fez e tudo mais, mas eu achei um pouquinho forçado num ponto ali. Mas eu gostei demais da leitura, tá? Em breve eu quero ler o outro que eu tenho dele aqui. Então, gente, eu acho que a gente pode parar esse episódio por aqui. Essas são as nossas indicações. Muitas coisas legais chegando por aqui. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez para todos que têm nos acompanhado. Continue nos seguindo. Em breve vai sair os outros episódios também. Daqui a pouco também tem a nossa pausinha de julho. E aí a gente vai trazendo as outras coisas que nós temos que trazer por aqui. Então é isso. Muito